Ele vai completar. Por quê, pastor? E agora eu entro na palavra que eu vou pregar nessa noite. Porque Deus é Pai. Ele é Pai. E eu quero falar hoje sobre o amor desse Pai. Como nós devemos amar, como Deus ama. O amor de Deus, ele é incondicional. Então nós pregamos debaixo de um espírito de fé, produzido por uma vida debaixo desse favor, que é o amor de Deus através de Jesus naquela cruz. Quando nós entendemos quem Deus é na sua profundidade, fica mais fácil relacionar com Ele. Porque normalmente pessoas sábias não se relacionam com quem você não conhece. Amém? Alguém que é sábio, que tem sabedoria, não relaciona intimamente com quem não conhece. Primeiro, nós precisamos conhecer as pessoas. Estou falando intimamente. Falar da vida, abrir o coração. Não. E também quem não conhece a Deus na sua profundidade, não consegue relacionar com Ele. Porque às vezes tem a visão de um Deus mau, e não um Deus que é Pai. Porque a figura paterna de Deus, o tempo todo, ela está sendo deturpada. Como que a figura paterna de Deus pode ser deturpada, pastor? Pelo simples fato de muitas pessoas dizerem que Deus é mau. E muitas pessoas relacionar-se com Deus com base no medo. Então, eu vou ter que fazer o que Deus pede, porque senão algo terrível vai acontecer comigo. Essa é a conversa de quem não conhece Deus. Porque Deus é bom. Deus é aquele que está sempre pronto para nos tirar de uma situação difícil, que às vezes nós mesmos entramos nelas. Mas Deus é Pai. Então hoje, nesse dia especial, o Dia dos Pais, nada melhor que nós exaltarmos, a história desse Pai, que está toda descrita na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia, na verdade, é uma história de amor, é uma grande carta de amor, de um Deus que é Pai pela humanidade. Porque Deus fez um plano e um projeto, e nós sabemos que o projeto de Deus é ter família. É família. Família é o projeto de Deus. Então, quando alguém é íntimo de alguém, você conhece gostos, você conhece a expressão, você conhece quase tudo daquela pessoa referente à intimidade que você tem com ela. Quando você é íntimo de Deus, você descobre a vontade de Deus. E a Bíblia fala lá em João, capítulo 3, versículo 16, é o versículo mais lido da Bíblia, mais pregado, mais falado, mais decorado. Só que normalmente é o versículo 16, eu quero ler o 17 e o 18 também, porque ele faz parte do nosso contexto hoje da palavra. Então a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, quem ama, dá. É impossível dizer que ama e não dar nada. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito aqui aponta para único. Não havia outro. Para ficar claro a expressão desse amor na sua magnitude. Porque era único, ele tinha só um. Ele deu tudo o que ele tinha e o que tinha de melhor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui no versículo 16, você vê o quê? A condição para a vida eterna e o que Deus fez para nos conduzir para a vida eterna. Então eu pergunto para você, para receber a vida eterna eu tenho que ter um bom comportamento? Tem gente que confunde isso aqui para mais de metro. Eu me comporto bem, então eu acho que eu sou merecedor. Justiça própria, larga essa tolice de mão, irmão. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Nós estamos entendendo? Diga amém. Se você errar hoje, o seu erro não define quem você é. A sua essência é de Cristo. E é isso que define quem você é. Então, ele deixa claro aqui, o crer para não perecer. E aquele que crê não vai perecer. Ele vai receber a vida eterna. Mas crê no quê? No que veio antes. Crê em Cristo, no sacrifício da cruz. Que esse sacrifício foi por mim e por você. Então, quando você crê nisso, basta. Teu nome foi escrito no livro da vida. Você se tornou alguém salvo. E sabe o que acontece? Você começa a liberar frutos dessa salvação. Então, você tinha uma rotina. Domingo, assim... Eu vou falar da programação que eu via antigamente. Eu acho que nem existe mais, mas
porque faz muito tempo que eu não olho televisão de antena, assim, os canais normais. Então, domingo era o dia do Fausto Silva. Domingão do Faustão. Lembra? Ô louco, meu! Era o dia dele, todo mundo lá sentado na frente da televisão. E aquilo era a programação. Mas aí você recebeu o evangelho no seu coração, você converteu. Domingo virou dia do quê? Dia de culto. Aí você vem para o culto, buscar a Deus. Então, antigamente você se enchia de conhecimento, cultura inútil. Conhece cultura inútil? É o que mais é produzido hoje no mundo. Cultura inútil. Já percebeu? Os vídeos que mais explodem na internet. Cultura inútil. Pode ver. Vou nada. É só esse tipo de coisa. Entendeu o que eu estou dizendo? Você sabe, né? Você sabe, né? Você sabe. É o que está na boca do povo. Cultura inútil. Não agrega nada à vida de ninguém. Mas às vezes o povo investe horas em cima disso. Você sabe que todo mundo sabe o que está ouvindo na internet. Mas o que está na Bíblia? Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, isso é uma palavra de condenação, de acusação. Depende do que você vê. Eu sou pastor, eu ensino. Eu estou aqui te ensinando. E por amor a ti, eu não estou dizendo, agora eu vou lançar o 11º mandamento. Não verás cultura inútil na internet. Aí você vai dizer o quê? Vou nada. Não é? Você vai dizer isso? Por quê? Porque é você que governa a sua vida. Só que não se esqueça. Teve um dia que você entregou a vida para ele. Então você deveria deixar ele governar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não estou aqui te dando um código de conduta da videira, de normas do que você pode ou não pode fazer. Não, eu estou só te ensinando. Eu estou só mostrando para você que tem um Deus que ama você, ao ponto de dar o seu único filho para morrer no seu lugar, para que você seja um representante dele nessa terra. E ele não te deixa na chapada, ele libera poder, ele libera unção, ele libera vida, e ele transforma o seu caráter defeituoso em alguém que brilha a glória de Deus. Você percebe tamanha graça nisso? Mas não para por aqui. No versículo 17, então aqui é a vida eterna, o princípio, é o início. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse. Isso aqui, fala para o irmão que está do seu lado, irmão, presta atenção. Você precisa ouvir isso aqui. Olha só. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Vamos falar junto, fala assim comigo. Não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Seguinte que você tem que entender, Jesus está dentro de você. Então fala para o irmão que está do seu lado, viu, irmão? Vai cuidar da sua vida. Tem gente que não falou. Tem gente que não falou porque tem vergonha de falar. Mas entendeu o que eu estou dizendo? Deus, ele enviou o seu único filho. Existe um valor alto na vida de um filho? Você que é pai, você que é mãe que está me ouvindo aqui hoje, qual o preço, qual o valor do seu filho? O que você estaria disposto a receber e em troca dar a vida do seu filho? Hã? Você gostaria de receber todo o dinheiro do mundo em troca da vida do seu filho? O que seria então o preço que você diria assim, não, para isso eu dou o meu filho? Se você é um pai consciente, uma mãe consciente, por nada, mas Jesus, ele veio pela direção do Pai para morrer, não pelo crentinho bonitinho, cabelinho penteado com gel, ele veio para morrer pelo pecador, ele morreu para o pecador, ele morreu por aquele que era inimigo de Deus, para que eles se tornassem amigos de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós éramos outrora perseguidores da igreja, mas o Pai nos amou quando nós não éramos filhos. O Pai nos amou quando nós éramos inimigo. E o que ele fez? Ele derramou o sangue do seu filho para nos comprar. Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu, e não ficou só, porque ele foi como uma semente. Você vê aqui que ele fala o unigênito no versículo anterior. Hoje, Jesus não é mais o unigênito,
Ele é o primogênito. Ele é o primeiro de muitos. E hoje existe uma multidão de filhos semelhantes a Jesus. Hoje ainda dá para contar. Mas lá em Apocalipse fala que um dia chegará, e está muito perto, em que uma multidão incontável, não vai dar para contar mais, estará diante do trono, com vestes brancas e palmas nas mãos. Perdeu-se a conta, não tem mais como contar, porque é muita gente. Então Deus é um Deus de muitos filhos. E no versículo 18, lembrando, volta para o 17 um pouquinho. Creia que Ele não veio para te julgar e nem para condenar. Amém? Porque lá em Romanos capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Qual que é a natureza de Jesus através de você? De graça ou de condenação? Graça. Então você não pode condenar ninguém. Amém? Quando você condena alguém, você está fora da natureza da qual você foi chamado para ser. Não estou dizendo que você não tem a natureza, mas você está se comportando em desacordo com a sua natureza. Porque Ele não te chamou para julgar. Vai ter um dia que nós vamos julgar, sabia? Nós julgaremos até os anjos. Vai ter um dia que isso vai chegar. Mas não é agora. Só existe um reto juiz, que é Deus, que pode julgar e condenar. Pastor, mas então Ele pode me julgar e condenar? Você não, porque você é filho. Porque da mesma forma que tem um juiz, que é Deus, tem um advogado fiel, que é Jesus, que se coloca na brecha para te defender, para dizer, não, por esse aqui eu já morri. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando estamos entendendo, diga amém. Então é importante nós caminharmos e direcionarmos a nossa vida para essa direção. E o versículo 18, quem nele crê, não é julgado, e o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual que é a base para ser julgado ou não, para ser condenado ou não? É crer. A base é a fé, não é a roupa que você veste, não é o seu comportamento bonitinho, que você acha que é bonitinho, mas que se você olhar no espelho, na lente de Cristo, todos nós somos reprovados. Você acha que nesse ambiente aqui tem poeira? Hã? Bastante. Você está vendo? Por quê? Falta luz. Agora imagina que tivesse uma fresta naquela parede. Quem já morou em casa de madeira? Aí de repente falta a mata que junta. E aí não tem uma mata junta ali. E a luz do sol entra. Aquele fecho de luz revela o ambiente. Quando você olha o feixe de luz, o que você vê? Um monte de pluminha de poeira voando. Sim ou não? É dessa forma. Tem gente que precisa de luz. Fala para o irmão que está ao seu lado, você precisa de luz. Porque às vezes nós nos achamos tão bons e tão perfeitos, e nos sentamos na cadeira do rei para julgar os outros. Ouça, Deus é Deus de graça. Pai, você que está aqui hoje, não julgue os seus filhos. Você um dia também já foi criança. Ajude eles a crescer. E eu falo isso para filhos naturais e para filhos espirituais. Sabe uma das coisas que eu sou mais criticado? Por ser tolerante com as pessoas. Muitas vezes tolerância é acreditar. Ah, mas tem que agir com mão de ferro. Não. Nós temos que ser um canal de Deus por onde nós passarmos. Mas Deus trata, sim. Quantos discípulos Jesus tinha? Ele estava na função do pai dele, sim ou não? Sim. Porque um deles um dia perguntou, ô mestre, mostra-nos o Pai. Qual é a resposta de Jesus? Mas eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não me perguntam, mostra-nos o Pai. Ele estava dizendo, eu sou o Pai. Então ele estava na função do Pai. Entre os 12 tinha um chamado Judas. Eu pergunto para você, Jesus sabia que ele roubava, sim ou não? Será? Você tem certeza disso? Claro que sabia. O que Jesus fez? Colocou ele para cuidar do dinheiro. Fica tranquilo, Nicolas, não foi isso que eu fiz. O Nicolas é o nosso tesoureiro. Por quê? Porque Deus estava dizendo algo. Estou nem aí para dinheiro, minha provisão vem do céu. Ele colocou o cara para cuidar do dinheiro, o cara roubava. Por que em algum momento ele falou, Judas, seguinte, ó, acabou, vai-te embora, seu ladrão.
Não, teve um dia que Judas, numa reunião, veio uma mulher com um vaso de alabastro, derramou sobre Jesus, e o bonitão do Judas falou assim: que desperdício. Se nós tivéssemos vendido esse perfume, o perfume valia 1 ano de salário. Era perfume de nardo puro. Esse perfume de nardo puro se multiplicava para fazer muitos outros perfumes. Mas aquele concentrado valia 1 ano de trabalho. Imagina você pegar um salário de 1 ano de serviço e ofertar. Vai ter um Judas que vai se levantar e vai dizer: para que tudo isso? O que Jesus fez? Jesus falou: deixa essa mulher em paz. O que ela está fazendo agora, ela está me preparando para o sepultamento. E o que ela fez aqui, jamais vai ser esquecido. Mas qual foi a desculpa de Judas? Vamos pegar esse dinheiro e dar para os pobres. O que Jesus falou? Os pobres estarão convosco sempre. Eu, apenas por um tempo. E é bom que seja assim, como está sendo feito agora. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele estava mostrando a essência de quem o Pai é. O Pai não é julgador. Jesus não veio para julgar e nem para condenar. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. E quanto mais você prova dessa vida, mais luz você tem de você mesmo. Entendeu o que eu estou dizendo? Em nenhum momento eu estou dizendo que você tem que olhar para você mesmo. Não, pare com isso. Porque se você olhar para você mesmo, você vai entrar em depressão. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu já falei aqui. Antes de Jesus, você sabe quem você era? Tem gente que já sabe. Aleluia, que bom que você sabe. Mas só que agora, filho, é um nada com Jesus. Porque mudou a história. Agora você é um vaso de barro com ouro guardado dentro. O vaso em si só não tem valor, mas o ouro que está dentro é valiosíssimo. Então, por causa do conteúdo do vaso, o vaso se torna especial. Agora, não é que você é especial, Jesus é. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, mas o senhor fala aqui que nós somos em Deus tudo. Em Deus! Mas basta um toque. É assim ou não é? Os pais que estão aqui, seu filho nasceu. Eu lembro quando a minha filha nasceu, a primeira. Uma batedeira no coração. Todas as gestações da minha esposa, eu entrei com ela no hospital e só saí com ela. Fiquei lá. Fui o enfermeiro principal dela. Está aqui ela testemunha. Ia para lá, para dentro, ficava. E o caos da saúde não é de hoje, é de sempre. Então, às vezes, os enfermeiros apagavam tudo, desligavam as campainhas e dormiam. Eu era o terror dos enfermeiros. Porque aí apertava a campainha, não dava barulho, eu ia lá e metia o pé na enfermaria. Blum! Estava enfermeiro caindo da cadeira, rolando no chão. Que é isso? Chamava o segurança, me tirava. Eu falei: coloca a mão em mim, nós vamos rolar no soco aqui. Eu não era crente na época. Ninguém tinha coragem. Então, o que acontece? Quando nasceu, qual que é a experiência que nós temos ao ver alguém que foi gerado através da nossa vida? De alegria. Normalmente é para ser de alegria, amém? O normal é ser de alegria. A paternidade é para trazer alegria. Então, quando eu olhei aquele ser pequenininho, eu falei: uau! Eu não conhecia Deus, posso te dizer isso. Minha primeira filha eu não conhecia. Eu falei: que perfeição! Como pode 2 seres humanos produzir o outro ser humano? E eu fiquei assim maravilhado vendo aquilo. Porque mesmo não conhecendo Deus, de alguma forma nós ficamos impactados com aquilo que Deus faz. Agora, ser pai começa a mudar a postura, porque eu entendi agora, falei assim: agora tem responsabilidade. Mas tem momentos que o negócio fraqueja, é ou não é? Aí ajudei minha esposa, beleza, fomos para casa. Chegou o dia, o fabuloso dia aquele. A hora de trocar a fralda cheia. E a esposa fez cesárea. E ela falou: amor, troca ela para mim. Quase que eu falo assim: para que trocar? Ela é tão bonitinha, vamos ficar com ela mesmo. Trocar fralda. Você dizer para mim, tem 2 coisas que para mim é terrível. Eu enfrento 2 dúzias de demônio, mas não gosto de lavar louça nem de trocar fralda de criança. Mas troquei. E já lavei muita louça nessa vida. Porque eu aprendi que eu não tenho que fazer só o que eu gosto de fazer. Eu tenho que fazer o que é preciso fazer. Essa é a função de um pai que entendeu o seu chamado.
Mas essa era uma luta grande. Agora, assim é na nossa vida toda. Eu estou falando de pai natural, mas eu estou também falando de pai espiritual. Porque tem pessoas que Deus deu para você, que volta e meia enche as fraldas. E é você que tem que trocar a fralda. E às vezes dá assadura, você tem que colocar a pomada. Entendeu o que eu estou dizendo? Existe um processo em que Deus nos chamou para viver. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos esse Deus amoroso que deixa claro as suas funções. Qual que é a primeira função que nós vemos aqui? Que Deus é um pai presente. O que pode me garantir que Deus é um pai presente? Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Isso quer dizer que Ele nunca nos deixará sozinho. Ainda que você talvez viveu uma vida, e talvez essa seja a realidade de alguns aqui, como a minha, sem uma presença paterna de um homem na casa, isso não muda quem você é e quem Deus é para você. Talvez demore um pouquinho mais para você entender essa figura paterna, porque eu lembro quando eu converti, falava-se do pai, o pai, e para mim pai é uma figura distante. Então eu tive que aprender com a Bíblia que Deus é meu pai, e que Ele está comigo e sempre esteve e sempre estará. Não há nada que eu faça que possa afastar Deus da minha vida. Nada. Pastor, e se o senhor pecar? E se o senhor sair da comunhão? E se o senhor voltar para o mundo? A Bíblia é clara. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não está nas nossas boas ações, não está em nada. Está em Cristo. E se Cristo está na sua vida, isso basta. E a Bíblia diz, Ele está sempre conosco. Diga amém. No Salmo 139, no versículo 5, até o 10, a Bíblia diz assim, tu me cercastes por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Você está entendendo? O salmista está deixando claro, não há como você se apartar da presença de Deus, uma vez que essa presença entrou na sua vida, uma vez que você creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há um propósito, Deus te colocou nesse propósito, há um caminho para cumprir esse propósito que você está trilhando, e mesmo que em algum momento você desvie para um lado, você desvie para o outro, o seu interesse se volta para as coisas dessa terra, eu quero dizer para você, você vai chegar no fim do funil. Você vai chegar no fim do funil, é inevitável. Agora, como que Deus faz? Deus trabalha através da humildade. E o que é humildade? Preste muita atenção no que eu vou falar. Na nossa mente, humildade é alguém pobre. Isso não é humildade, isso é miséria e é maldição. Pastor, ser pobre é maldição? Sim, porque a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser. Ele se fez pobre, não sou eu, o pastor Juan Pablo está falando, é a Bíblia. Para que nós pudéssemos ser ricos. Aí talvez você está pensando aqui agora. Então eu estou debaixo de maldição, porque aparentemente eu sou pobre. Esse é o problema. Esse é o problema, é a visão errada, produz uma frustração. Porque eu não sou pobre. O que é pobreza? É ausência de prosperidade. É ausência de favor. O que é favor? É bênção de Deus sobre a sua vida. Quantos aqui hoje acordaram e o seu pulmão funcionou? Você respirou o ar. Quantos aqui você tem um teto? Quantos aqui você consegue ver o favor de Deus? Quantos almoçaram hoje? Pastor, mas isso são coisas tão pequenas. Pois é, porque se você não der valor às coisas pequenas, você nunca vai chegar nas grandes. A Bíblia diz, alegra-te do Senhor. Do quê? Do que Ele faz todos os dias na sua vida. Agrada-te disso. E o que vai acontecer? Ele vai satisfazer os desejos do seu coração.
Você entendeu o que esse versículo fala? Ele não fala de vontade, ele fala de desejo. Ele não fala de necessidade, ele fala de desejo. O que é desejo? O que é necessidade? Comer, beber e vestir. Isso são necessidades. O que a Bíblia fala de necessidade? Ele é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades, segundo a riqueza dele em glória. Ele é poderoso para fazer isso. Agora, desejo é diferente. O que é desejo? É o que transborda da necessidade. O desejo é o seguinte: pastor, eu tenho um desejo de tirar umas férias em Porto de Galinhas, uma semana, deitado numa rede que eu vi lá dentro da água. Estou falando que eu já pedi isso para Deus, vai ser esse ano que vem. Pastor, isso não é necessidade. Pois é, agrada a ti do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora, isso é pouco importante? Não, tudo que é importante para você é importante para Deus, nos mínimos detalhes. Agora, o que é agradar do Senhor? É agradar. O que agrada a Deus? É fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você agrada a Deus, quando você se enche de fé. Agora, como que eu me encho de fé? Ouvindo a palavra. Você viu os testemunhos que estão aqui? Nenhum deles dá glória a mim, dá glória a Deus. Por quê? Porque eles falaram: eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, eu coloquei a palavra. A palavra é de quem? É de Deus. Então toda glória seja dada a quem é digno de glória. Somente Ele. Somente Ele. Então nós vemos que Ele é o nosso Pai de amor. Agora, como pais, nós precisamos entender que Ele está na nossa vida. E se você, por exemplo, passar por tribulações e dificuldades, eu creio que eu estou falando para pais que são responsáveis. Confia em Deus, porque quem te comissionou para esse chamado foi Ele. Foi Ele. Muitas vezes passamos por necessidades, eu e a minha casa, difícil de administrar. Houve dias que eu disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Hoje, à noite, não tem provisão. Mas a tua palavra diz que o Senhor há de suprir. E eu quero dizer para o Senhor: eu creio na tua palavra. E nunca me faltou nada. Nunca. Eu sei que a palavra nunca é muito difícil de ser usada, mas para essa questão eu posso usar. Nunca me faltou provisão nenhuma, porque eu sempre decidi crer. Eu tinha dois caminhos a seguir. Como lá no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Justiça própria. Tudo depende de você. Você já foi injustiçado? Alguma vez alguém já te injustiçou? É nesse dia que vai mostrar para você se você é humilde ou se você é orgulhoso. Por quê? Estava falando dos pais. A vida inteira eu dizia: eu bebo porque não tive um pai para me ensinar. O que é isso? Justiça própria. Eu estou arranjando um culpado. Na Bíblia isso se chama síndrome de Adão. Lembra da história de Adão? Adão foi criado para ser quem? Uma expressão do pai. Amém? O que ele fez? Ele pisou na bola. Quando Deus procurou ele para conversar, quando o pai procurou ele, o que ele falou? Essa mulher que o Senhor me deu aí que pisou na bola. Ele culpou a mulher? Eu vi uma irmã dizendo assim esses dias, falou: pastor, eu tenho um sonho de chegar no céu e encontrar Eva. Quero dar uns 3 socos na cara dela. Que ela acabou com a vida das mulheres. As mulheres são tudo taxadas de Eva quando fazem alguma coisa errada. Eu falei: não faça isso, minha irmã. A culpa não foi de Eva. É que a Eva tinha um marido frouxo, que não assumia a responsabilidade. Quando estamos entendendo, diga amém. Só que aqui eu estou diante de uma plateia de homem valente. Homens cheios de Deus, que são pais para essa geração. Não só pais para os seus filhos, mas são pais para aqueles a quem Deus vai enviar para a sua vida. Nós não temos o título de pai, existe um só pai, que é Deus. Nós somos pais espirituais de algumas pessoas. Às vezes Deus vai te dar pessoas para você conduzir ela no caminho que se deve andar.
E os princípios que nós devemos agir é de acordo com a palavra de Deus. Deus é um pai presente, sim ou não? Nós devemos ser pais presentes. Deus é um pai provedor? Sim. A Bíblia deixa claro que Ele não nos deixa faltar nada. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 11 até o 13, a Bíblia diz assim: e qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Está fazendo uma pergunta. Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente, uma cobra? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí são 3 perguntas e que você raciocina e responde. Fala, não, eu não seria capaz de fazer isso. Se meu filho pedir algo de comer, eu não vou dar um bicho para picar ele e matar ele. Por quê? Porque você ama o seu filho. Amém? E olha qual é a conclusão que ele chega. Pois se vós, que sois maus, o que a Bíblia diz que nós somos? Existe algo na nossa carne que é mau. A essência da bondade é Cristo. E ela está dentro de você. Mas você precisa definir quem te guia. Se é Ele ou se não é Ele. Como que eu sou guiado por Ele? Através do Espírito. Mas ele fala, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ele diz o quê? Ele vos dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Por que ele está falando? Ele está falando aqui de provisão. Olha só, ele está falando de provisão, mas de repente parece que ele muda de assunto. Está falando de pão, de peixe, está falando de comida. De repente ele muda de assunto. Ou só parece que ele muda de assunto. Ele não está mudando de assunto, ele está falando a mesma coisa. Só que ele está mostrando a verdadeira comida. Ele diz, muito mais, Ele dará o Espírito Santo a todo. Por que ele troca a comida pelo Espírito Santo? Porque Jesus um dia disse, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quem é que te guia para fazer a vontade do Pai? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar toda a verdade de Deus. Pastor, eu não fui um pai como eu deveria ser, será que ainda há esperança? Sim, enquanto houver vida, enquanto houver fé, ainda há esperança. Deus é um Deus que muda. Deus é um Deus que transforma. Eu posso dizer para você, eu sou a expressão viva dessa graça de Deus. Eu sou o líder dessa igreja porque talvez eu seja o menor de todos os irmãos. Porque Deus faz assim. Ele pega os que não são, para confundir os que acham que são. Essa é a verdade. Deus escolhe quem não é. Está cheio de gente que é, ou pelo menos que acha que é. Mas Deus escolhe quem não é. Por quê? Porque Ele não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Veio para aqueles que precisam dEle. E para aqueles que reconhecem. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E aí, nós vemos que Ele é alguém que é presente, alguém que é provedor. Sabe qual é a maior ilusão? Eu falei aqui hoje, quando eu fui orar para você, pelos pais, que você é aquele que pensa muitas vezes em trazer o sustento para casa e vai, trabalha, se puxa. Só que eu quero te instruir algo hoje. Não é só isso que os filhos precisam. Sabia? Eu conversava com um irmão precioso esses dias. Ele falou uma coisa que é o que eu creio, que é o que queima no meu coração. Ele falou, pastor, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida. Porque a minha vida foi sempre trabalho, eu não tive tempo para minha família, nem para a obra de Deus. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu quero servir na obra de Deus, eu quero ter tempo para minha família. Eu falei, a mata junta caiu. A luz entrou. Nós não conseguimos convencer ninguém a nada. Mas quando a luz entra, ela mostra tudo. Aí você consegue ver. Sabe o que é bênção? É você ter recurso para ser um provedor na sua casa, mas também ter tempo de qualidade com seus filhos. É poder sentar. Ontem eu tirei um tempo da minha agenda para ir
com o meu filho trabalhar. Eu nunca tinha visto o trabalho dele de perto. E aí ontem eu fui participar de uma filmagem que ele fez. O negócio é meio cinematográfico. Eu falei, meu Deus, não sabia que era assim. Mas é legal. E foi bom, tiramos tempo de qualidade, conversamos, rimos juntos. Depois ele falou para nós, pai, vamos embora, porque o senhor veio trabalhar comigo hoje, vou te dar um cachê. Eu falei, ô glória, nem esperava isso. Ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, café eu gosto. Aí me levou numa cafeteria. O melhor de tudo, no final ele pagou a conta. Eu falei, ô aleluia. Aí hoje meio-dia ele falou, pai, o que você vai fazer? Eu falei, eu estava para ir na casa de uns irmãos, mas eu vou ter que dar uma passada no meu padrasto. Meu pai faleceu esse ano, infelizmente. Mas ele foi para a glória, voltou para casa. E eu tenho meu padrasto que me criou por um tempo, então eu honro ele também como se fosse meu pai. Eu falei, vou dar uma passada lá e levar a tua mãe no pai dela. Depois a gente tem culto, vamos preparar. Tá bom, vamos almoçar fora então? Eu falei, vamos almoçar fora. Eu, normal, nem pergunto, fui lá, vou pagar. Ele falou, não, hoje é o seu dia, quem paga sou eu. Eu falei, sente-se bem. Ele falou, não, vou pagar. Beleza. Terminou ali, falei, vamos embora agora. Ele falou, não, tem que ter sobremesa. Pensei, agora é a minha vez, né? Aí foi lá, comprou sobremesa para todo mundo. Não, hoje é dia dos pais, hoje é eu que pago. Até gasolina no carro ele botou. Eu falei, vixi. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tempo de qualidade. Isso é tempo de qualidade. Eu te falei de tempo de qualidade. Tem gente que acha assim, pastor, mas essa é a sua agenda. Sim. Tem vezes que eu não marco a agenda com você, porque eu tenho uma agenda com meu filho. Às vezes eu tenho uma agenda com minha esposa. Às vezes eu tenho uma agenda com a minha filha. E eu tenho muitas agendas com a minha neta. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, mas às vezes eu não sou a prioridade do Senhor. Chegou a hora da ficha cair. Às vezes não é. Eu sei que você acha que às vezes você é a última Coca-Cola do deserto, que eu tenho que te atender toda hora. Você ligou, tem... A vida não é assim. Amém? Eu estou te ensinando. Existem prioridades. Porque eu amo a obra de Deus, minha casa tem que estar bem. Entendeu? Porque você ama a obra de Deus, sua casa tem que estar bem. Porque você ama a obra de Deus, sua célula tem que estar bem. Amém? Porque você ama a casa de Deus, a casa de Deus, que é a igreja, tem que estar bem. Então eu estou falando de vários níveis de cuidado. Existe uma paternidade que foi me dada como pastor. E eu vou dizer para você, sem sombra de dúvida eu posso dizer para você, eu amo você. Eu invisto tempo, todo dia eu oro pela sua casa. Se você chegar no meu escritório, tem uns irmãos que são 007 Golden Knights. Eles vão reunir comigo, depois eles falam, pastor, eu vi a lista de nome lá que o senhor tem. Vamos lá, até um que ele entra na minha sala olhando tudo. Tira foto dos meus versículos na parede, depois ele fica falando, tem lá um versículo tal, eu vi isso, eu botou novo, não tinha aquele versículo. O Nicolas também é bisbilhoteiro. Mas assim, do bem. Bisbilhoteiro do bem. Por quê? Eu não fico dizendo somente, faça. Eu faço para você ver, para você fazer igual. Aquele negócio de faz o que eu digo e não faz o que eu faço, não é palavra de Deus. Seja. E as pessoas vão ver você. E elas vão querer ser também. Entendeu o que eu estou dizendo? É assim a Bíblia, é assim a vida, é assim a paternidade, é assim Deus. Por que Jesus teve que vir? Porque vendo Jesus, nós vemos o Pai. Ele ensinou? Sim, muito. Mas ele viveu tudo que ele ensinou. Só que Jesus não tinha a natureza pecaminosa dentro dele. Nós temos. E essa é a nossa debilidade. Então se você falhou algum dia na sua paternidade, seja ela natural ou espiritual, nem tudo está perdido. Deus é um Deus de recomeços. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus. Mas ontem eu errei. Ontem já é passado. Hoje é um presente de Deus. Viva o presente com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração. Eu digo para você, esqueça do seu passado.
Ah, pastor, mas eu já fui. Esquece. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Viva como tal. Pastor, mas eu era assim por causa que eu era pobre, por causa da circunstância. Esqueça essa melancolia. Para de lamber ferida. Você é um rei, você é uma rainha, você foi chamado para reinar com Cristo, você é paternidade espiritual. Deus está levantando homens e mulheres que não são preocupados com as coisas desse mundo, mas que são apaixonados por viver o seu propósito. E você é uma dessas pessoas. Deus te separou para isso. Eu quero orar por você hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida que não há como impedir o amor de Deus de se manifestar em você. Eu sei que tem pessoas nessa hora, eu estou falando, seu coração está apertado. E tem outras que o diabo está na sua cabeça, te acusando. Ouça, não dê ouvidos para o diabo. Ouça o seu coração. Jesus está dentro de você. Jesus está dentro de você. E Ele está mostrando quem Ele é, não quem você é. Seus erros do passado. Eu podia escrever um livro só de erro do passado, mas vai ajudar quem? Ninguém. Eu preciso falar, Ele vem, Ele morreu, Ele ressuscitou. Não importa quem eu já fui ou quem eu deixei de ser, importa quem eu sou em Cristo hoje. Eu digo a mesma coisa para você. Se você falhou ontem, não deixe o diabo ficar te lembrando, porque o de ontem já foi apagado pelo sangue de Jesus. Viva hoje intensamente. E o amanhã? O amanhã? Quem te garante que você vai estar aqui amanhã? Qual que é a garantia que você tem? A Bíblia fala sobre isso. Um homem preparando juntar muitas coisas nessa terra, ele começa a encher os celeiros. E ele fala assim: vou construir mais celeiros para encher outros celeiros. Isso te fala de riqueza, de provisão. E o Senhor fala para ele: louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer quando chegar lá? Tem gente que é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. Só que quem tem fé em Deus, quem crê, dinheiro é uma consequência da fé. Eu aprendi, eu custei aprender isso, sabia? Eu tinha uma mente esquerdista, comunista, que eu achava que tudo dependia de mim. Sofri uma barbaridade. Até que eu era difícil de receber a ajuda de alguém, sabia? Isso é uma mente fora do propósito de Deus. Não quero. Não preciso. E às vezes eu perdi a oportunidade de ser abençoado por causa do meu orgulho. Isso é orgulho disfarçado de humildade. Essa enchente me ensinou muita coisa. E eu ensinei os irmãos. Falava: irmãos, se alguém falar assim, ó, quero te dar uma geladeira, você fala: eu quero. E se alguém ousar te dizer o que você está precisando, faz a lista. É mesmo, pastor? Todos que fizeram a lista foram surpreendidos. Tinha um dia que eu peguei a Luciana quase dançando aqui. Falou: pastor, até o roupeiro de tantas portas com espelho foi igualzinho. E eu nem falei para a pessoa. Falei: você falou para quem pode dar, é Deus. Mas quando você não crê, você tenta do seu braço. Até o dia que você vai se frustrar e se cansar. Ouça o conselho dos sábios. Você é pai novo? Procura estar perto de pai mais velho, para aprender como é ser pai. Ande com o pai. Sabe qual é a pior coisa? É você às vezes relacionar com gente que não é da sua faixa etária. É ruim. Entendeu? Quando você relaciona com gente que não é da sua faixa etária, você perde de aprender com os mais velhos. Eu tenho irmãos aqui que são muito mais velhos de idade que eu. Eu sento para ouvi-los. Mas também sento para ensiná-los. Mas sento para ouvi-los, porque eles têm experiência de vida. Ouço, muitas vezes eu fico ouvindo, para aprender, porque eu sei que o caminho de uma paternidade saudável é também ouvir, não é só falar. Está disposto a receber. Eu quero dizer, tudo que você já recebeu de Deus, ainda não é a ponta do iceberg do que Deus tem para você. À medida que você vai crendo, Deus vai te preparando para receber. E eu creio que nós estamos às vésperas de experimentar um grande avivamento da parte de Deus. E o que vai precisar? Pais espirituais para cuidar dos filhos novos que vão chegar na casa. Mas como você vai cuidar de filhos novos? Se às vezes você é um filho imaturo ou age como que você não é. Deus está chamando pessoas para cuidar de pessoas.
Esse é o chamado de Deus para você. Você pode trabalhar, você pode cuidar da sua família, tudo isso é bom e maravilhoso, mas você tem que cuidar de gente para Deus também. Pastor, é obrigado isso? Não é obrigação, filho, você faz se você quer. Mas que é prazeroso, que é maravilhoso, Está chegando um monte de gente nova na igreja. E sabe qual é o testemunho deles? Eu me sinto amado aqui. Aqui as pessoas me amam. Aqui é o meu propósito. Tem gente que até tenta ir embora, mas não consegue. Não é porque o pastor é bonito. Está para longe. Não é porque o pastor fala bem. Não é porque o prédio é confortável. Vai se tornar. Está tomando forma. Mas é porque a presença de Deus te tocou para você estar aqui. É porque a glória de Deus de alguma forma te atrai todo domingo para cá. É porque quarta-feira você é atraído pelo Espírito Santo para ir para a célula. É porque Deus, Ele não te acusa, mas Ele te envolve com laços de amor, como um pai de amor que pega o filho no colo, mesmo quando ele não consegue andar, Ele diz: eu te levo. Eu quero dizer, nós temos um pai e Ele tem cuidado de nós. Feche os seus olhos. Eu quero encerrar esse culto orando por você. Pai, em nome de Jesus eu oro nessa hora. Eu declaro que todo espírito, Senhor, de abandono, de acusação na mente, é cancelado. Eu declaro em nome de Jesus que a revelação de quem somos em Ti brilhe no coração dos Teus filhos. Que eles possam entender que eles são filhos amados, eleitos, escolhidos, separados para um propósito. Que nesse dia especial, no dia dos pais, além de pais naturais, o Senhor possa levantar uma geração de pais espirituais, trabalhadores, para a grande comissão que o Senhor nos deu nessa cidade. Eu profetizo em nome de Jesus, que os dias que estão diante de nós, são dias de grande colheita, são dias de homens e mulheres que se levantarão para servir ao Senhor, jamais esperando algo em troca, mas com o coração liberado para servir ao Senhor e viver o teu propósito. Fala assim comigo em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para me salvar. E eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Todos os meus pecados foram perdoados. E hoje eu faço parte do corpo de Cristo nesta cidade. O Senhor me chamou e me capacitará para viver o teu propósito. Em nome de Jesus, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, amém, creia nisso. Quanto mais você tiver clareza disso, mais você vai ser útil nas mãos de Deus. Que você possa viver dias debaixo do propósito de Deus. Lembre-se, vai haver lutas, vai haver perseguições, vai haver calúnias e difamações, mas lembre-se, olhe para Ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A única maneira de vencer é não errando o caminho. Como que eu não erro o caminho? Prestando atenção no caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhe para ele, viva para ele, sirva para ele. E você vai experimentar a vitória abundante. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.